que a relação diária da bancada feminina com a masculina é algo muito amistoso e muito construtivo diariamente. O Rodrigo é a voz do equilíbrio e com certeza é quem pode manter essa relação um pouco mais harmoniosa entre o governo do estado e o governo federal. O grande legado que a nossa geração política pode deixar para Minas Gerais é a solução definitiva da dívida. E se a gente não fizer isso, nós certamente comprometeremos a próxima geração política do nosso estado. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Que hoje conversa com o deputado estadual pelo União Brasil, Rodrigo Lopes. Deputado, obrigado por nos atender nesta sexta-feira. Muito bom dia para o senhor. Bom dia, Guilherme. Uma alegria poder falar com você, falar com todos aí que nos acompanham pela Rádio Super. Deixo aqui inicialmente meu grande abraço a todas as mulheres, hoje Dia Internacional das Mulheres, e que todas elas sigam nessa luta e tem aqui sempre um defensor e alguém que acredita muito na força da mulher, principalmente na política. Deputado, então deixa eu aproveitar essa deixa dada pelo senhor a respeito do Dia Internacional da Mulher, porque os números que a gente está trazendo nas nossas reportagens indicam claramente que, claro, há um déficit quando se olha para o volume de mulheres que temos na sociedade e a participação feminina na política. Já tivemos algumas mudanças que foram feitas pelo Congresso Nacional, numa tentativa de se fazer melhorias nessas condições de acesso, primeiro dentro dos partidos e depois até internamente às instituições, às assembleias, às câmaras, à Justiça, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, entre outras. Eu quero lhe perguntar sobre o trabalho no dia a dia da Assembleia. A gente tem um número de mulheres hoje em dia de correntes ideológicas muito diferentes, mas que parecem ainda viver sob a sombra do mesmo problema. Ameaças constantes direcionadas às mulheres e uma dificuldade de fazer política no dia a dia sem que as ameaças sejam o pano de fundo quase sempre. É um clima muito difícil de se lidar, é um problema com o qual vocês parlamentares conversam e lidam no dia a dia dentro da casa? Guilherme, primeiramente é importante destacar que as mulheres hoje na Assembleia Legislativa de Minas Gerais são a maior bancada até hoje na história do Parlamento Mineiro. E há, as diversas correntes ideológicas, e eu posso dizer para você que a relação diária da bancada feminina com a masculina é algo muito amistoso e muito construtivo diariamente. As mulheres agregam muito e há uma complementação entre homens e mulheres, e o parlamento se enriquece muito com essa diversidade. Nós podemos dizer que ainda falta muito, de 77 são 15 mulheres, ainda falta muito para que a gente chegue de fato a um equilíbrio. As correntes ideológicas diversas, elas em momento algum elas são obstáculo para que a bancada feminina se posicione e busque todas as possibilidades. Nós vivemos aí ameaças às deputadas, o Parlamento Mineiro foi solidário. Nós votamos uma lei em defesa principalmente da violência política contra as mulheres, e a gente tem feito sinalizações nesse sentido. Então nós podemos dizer que o Parlamento Mineiro hoje é uma casa que valoriza, prestigia e trata a mulher com o devido respeito dentro de tudo aquilo que ela traz na complementação, e o homem complementa esse processo. Então, ou seja, homens e mulheres de mãos dadas, nós podemos cada vez mais enriquecer a representatividade nos parlamentos. Inclusive neste ano, há que se mencionar, temos na Assembleia Legislativa uma integrante da mesa diretora, a deputada Leninha, do Partido dos Trabalhadores, por exemplo, é uma dessas figuras, esteve aqui recentemente conosco, no ano passado, no ano de 2023, tratando desse assunto, uma figura hoje realmente muito importante neste debate na Assembleia. Mas, deputado, quero puxar a nossa conversa aqui para um regime de recuperação fiscal, porque essa semana nós tivemos 2 blocos de deputados que estiveram em Brasília conversando com o senador Rodrigo Pacheco e com outros integrantes do governo federal para tentar encontrar e primeiro acho que entender qual era o ponto em que estavam essas conversas. Como é que o senhor sai desse encontro com o Rodrigo Pacheco nesta semana? O ponto que nos pareceu mais diferente até agora é aquela conversa de termos o acordo de repactuação avaliado como uma possibilidade, essa já está fora da conversa porque a repactuação sequer existe ainda. Qual é a avaliação que o senhor faz dessa conversa com o Rodrigo Pacheco e com o governo federal? Avançamos alguma casa nessa história?
Bom, primeiramente dizer que foi uma satisfação, né, poder estar integrando uma das equipes, principalmente o grupo que esteve na terça-feira, que são dos deputados de primeiro mandato. Tivemos também a participação do deputado Arnaldo e João Vitor Xavier, que são muito próximos ao senador Rodrigo Pacheco. E a gente pôde, né, perceber aí que há, por parte do governo federal, um avanço nessas discussões. Isso ainda não foi aberto especificamente quais pontos e de que maneira acontecerá, mas há uma sinalização clara de que a questão dos ativos vai ser considerada, a questão de uma possível, vamos dizer assim, um possível abatimento nessa dívida. Isso é uma pauta que segue em discussão. O governador esteve na quarta-feira juntamente com o presidente da Assembleia, com o presidente da República. Então há uma movimentação. Nós vimos o presidente do Senado também recebendo os governadores do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, que hoje querem rediscutir o regime de recuperação fiscal que não deu certo. Então, ou seja, a Minas está puxando uma mudança na concepção da negociação dos estados com a União. E a Assembleia Legislativa tem sido atuante, e principalmente destacar aqui o trabalho dos deputados de primeiro mandato também, que tem feito esse trabalho intenso, essa busca, e o Parlamento Mineiro ele tem sido proativo e trilhado seus caminhos, liderado pelo nosso grande presidente, deputado Tadeu Leite. De maneira geral, com a proposta que foi apresentada no estágio em que está, ela é mais palatável para os deputados do ponto de vista da discussão? Porque não está claro para a gente ainda se precisarão discutir algo dentro da Assembleia em Minas, com o projeto que está lá, ou se outra proposta vai ser enviada, ou se isso vai ser deslocado para decisão no Congresso Nacional em função da presença de outros estados, como o senhor mencionou. Ô Guilherme, serão encaminhados e tramitados propostas em ambas as casas, tanto no Congresso Nacional quanto na Assembleia Legislativa, porque quando se fala em transferência de ativos, quando se fala em federalização de estatais, isso vai requerer, né, como pré-requisito, uma autorização legislativa da Assembleia. Da mesma forma, quando se trata num refinanciamento de dívida, na criação de alguma proposta de facilitação de pagamento, isso vai depender do Congresso Nacional, que não vai valer apenas para Minas Gerais, mas vai se criar uma regra geral para todo o país. Então, tanto o Legislativo Federal quanto o Legislativo Estadual, ele vai ter que se movimentar quanto a isso. E com certeza, a resposta que eu te dou é que é muito mais palpável, muito mais tranquilo e muito menos agressivo ao servidor público do Estado discutir uma proposta que não trate de congelamento de salário, limitação de investimento. Então, o parlamento certamente estará mais confortável para discutir uma proposta que não apenas vai protelar o problema, mas uma proposta que efetivamente vai trazer uma solução definitiva. E a gente conversava, uma das falas até do nosso presidente Rodrigo Pacheco, é a de que, independente dos posicionamentos ideológicos, se o governador tem uma posição, o presidente do Senado tem outra, o presidente da República tem outra, o grande legado que a nossa geração política pode deixar para Minas Gerais é a solução definitiva da dívida. E se a gente não fizer isso, nós certamente comprometeremos a próxima geração política do nosso Estado. E aí lhe pergunto sobre a Assembleia Legislativa nos dias atuais. Tem se encontrado por parte do governo uma dificuldade de conseguir, inclusive, quórum para aprovação e para a discussão dos vetos que estão por lá colocados. Não parece haver uma disposição, e nem com a conversa que tivemos com os deputados desde o final do ano passado até o início desse ano, de muita satisfação com a condução política do governo Zema até agora. Tem de fato uma insatisfação e se houver alguma dificuldade para uma proposta desta natureza tramitar por lá? Guilherme, eu vejo hoje que a Assembleia ela se tornou mais independente aí mais no final do ano e nesse momento atual, embora existam dois blocos de base governo que tenham aí 57 integrantes, nós temos diversos parlamentares independentes e com pautas específicas de independência do governo. Quando a gente fala de pauta A ou de pauta B, obviamente que haverão divergências. Tem o deputado que defende o segmento do servidor público, nós estamos em voga aí o tema do pedágio, que eu particularmente, juntamente com outros deputados que compõem a base do governo, divergimos do governo na maneira em que foi feita a questão do pedágio.
Agora, o que eu percebo é que quando se trata da questão da dívida do Estado, haverá uma convergência, uma construção, inclusive com a própria oposição, uma vez que isso não é apenas uma pauta do governo Zema, isso é uma pauta do Estado de Minas Gerais, envolvendo hoje o Congresso Nacional com o seu presidente, senador Rodrigo Pacheco, os parlamentares federais e também o presidente da República. Por quê? A dívida pequena, ela geralmente é um problema do devedor, que precisa arrumar uma maneira de pagar. Agora, uma dívida grande e muitas vezes impagável, para onde caminha a dívida de Minas Gerais, ela também tem que ser uma preocupação do credor, que em algum momento pode não conseguir receber. Então, eu vejo aqui uma comunhão de forças, um alinhamento de objetivo e, obviamente, que o projeto, ele, em chegando, será analisado. Diversos parlamentares podem ter posicionamentos, né, que não sejam aquele, mas haverá, eu não tenho dúvida, por parte do Parlamento Mineiro, a construção de algo que atenda ao objetivo comum e que efetivamente possa dar a resposta que os mineiros precisam, e que a gente pare de empurrar com a barriga essa dívida que faz mais de 30 anos que se arrasta, que, né, houve um acentuamento dos valores nos últimos anos por conta da liminar que suspendeu o pagamento desde o final de 2018, e é uma responsabilidade nossa deixar esse problema resolvido. Os deputados da base, deputado, lhe pergunto, gostariam de opinar com o governo na formulação da matéria? Ou querem esperar o que o governo vai apresentar depois do enlace com o governo federal para que essa discussão aconteça? Eu pergunto porque imagino que isso possa facilitar a tramitação e evitar aquelas dificuldades de ruído, de gente que quer mudar artigo no projeto ou coisas dessa natureza. Do ponto de vista do legislativo, é assim que tem de ser. Mas do ponto de vista do governo, certamente ele quer ver aprovado o quanto antes possível. O Guilherme, eu que já estive no Executivo, né, tendo sido prefeito por 2 mandatos, eu tenho a dizer que o diálogo sempre é o melhor. A construção sempre é melhor antes do processo chegar a tramitar, passar por todo o trâmite de emendas, discussões, substitutivos. Então, assim, eu acredito que o governo deveria abrir essa linha de diálogo, não apenas com os deputados da base, mas também, inclusive, com a oposição, porque isso certamente vai facilitar a celeridade do trâmite desse projeto na Assembleia Legislativa. Eu posso entender, então, quando o senhor usou o tempo verbal deveria, de que o governo ainda não tratou desta matéria com os deputados da base ou dessa perspectiva de começar essa conversa, né? Não, essa conversa ainda não foi tratada. Quem apresentou as linhas gerais aí da federalização, da transferência de ativos, do abatimento da dívida, isso foi o nosso presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que foi em parceria com o nosso presidente da Assembleia Legislativa, senador, o nosso deputado Tadeu Martins Leite, que construíram uma proposta, a princípio apresentada, que ouviram as lideranças da Assembleia dentro dessa construção, mas por parte do governo, efetivamente, a gente não teve nenhum alinhamento quanto a isso. Então, obviamente que ao sentar à mesa, ao fazer política, ao construir uma solução com todos os deputados, independente do posicionamento de base ou oposição, vai facilitar o trâmite. E eu acredito que o governo não tenha nenhuma pretensão que isso seja protelado, até porque se a liminar cai, o governo começa no mês seguinte a pagar as parcelas da dívida, o que traz, né, uma restrição financeira para o Estado de Minas Gerais. O deputado Tadeu Martins, o Tadeuzinho, mencionou em entrevista coletiva dada ontem à imprensa que não considera que o projeto vai ser esfacelado ou que muita coisa vai ser modificada. O senhor também está entre esses parlamentares que não vê muitas mudanças significativas em relação à proposta original de Rodrigo Pacheco? Eu acredito que o caminho ele vai seguir nessa linha, né? Obviamente que tem algumas especificidades de estatal A, estatal B, dependendo da conjuntura. Nós temos que discutir como que fica, nesse caso de federalização, a cláusula do plebiscito que existe, né, do referendo que existe na nossa Constituição para privatização, se enquadra ou não. Então vai precisar de uma orientação técnica e jurídica, mas do ponto de vista da vontade de fazer, eu não vejo nenhuma dificuldade. Obviamente que qualquer ajuste que possa acontecer, ele vai vir mais
muito mais na questão da técnica jurídica para que efetivamente tenha a sustentação de se manter e não haver o questionamento de qualquer tipo de tratativa no futuro aí pela justiça. Queria lhe perguntar também sobre uma mudança recente que o governo Zema promoveu, a saída do secretário de Fazenda Gustavo Barbosa do cargo. Ele é uma figura evidentemente importante porque discutia com o governo federal, do ponto de vista técnico e em alguma medida político, quanto essa decisão viria para Minas Gerais, em que moldes, em que formato, em que dados. A primeira pergunta vocês, deputados da base, foram pegos de surpresa com esta decisão? E a segunda, o senhor considera que isso pode ser algum problema ou empecilho neste processo de construção da nova proposta do regime? O Guilherme, acho que isso é uma grande solução, até porque o secretário Gustavo Barbosa, ele tinha convicção de que o regime de recuperação fiscal era a melhor proposta, né? Então ele não tinha muita, vamos dizer assim, flexibilidade na discussão de um plano alternativo. E, né, os rumores é que havia que se o governo não persistisse no regime de recuperação fiscal, o secretário Gustavo Barbosa deixaria a pasta da Fazenda, e foi o que aconteceu, né? Então isso é uma evidência de que o governo Zema está disposto, de fato, a fazer alteração. O regime de recuperação fiscal deve ser devidamente sepultado, e eu acredito que isso abre diálogo, até porque a inflexibilidade que havia do secretário Gustavo Barbosa na mudança e na criação de uma alternativa, ela cai por terra uma vez que ele deixa a secretaria. O senhor acha que também aquelas rusgas que nós chegamos a ver politicamente entre o governador Romeu Zema e o presidente Lula foram dirimidas por algum tempo? A gente tem visto pelo menos movimentos institucionais de ambos de alguma pacificação em torno deste tema, politicamente com divergências, mas uma pacificação. O senhor crê na manutenção deste clima por mais algum tempo? Eu acredito que sim, sabe? Eu vejo aí a vinda do presidente Lula a Minas Gerais e o gesto do governador em estar presente, recepcioná-lo, a troca de gentilezas entre eles e o diálogo republicano. Isso demonstra a grandeza que tem que ter os homens públicos, né? Nós não podemos viver aqui num processo ideológico de extremismo onde não seja possível diálogo. Então eu acredito, né, que há por parte do presidente Lula hoje o interesse, principalmente em atender um pedido do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, que é um importante ator no processo de viabilização do governo federal hoje. Então, esse protagonismo se dá não porque, né, o governo Lula simplesmente decidiu não considerar todas as rusgas que tinham, mas porque há uma figura política chamada Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, que é presidente do Congresso Nacional e que tem uma participação efetiva para que o governo federal tenha a sua atuação e a governabilidade específica hoje. Então eu vejo que o Rodrigo é a voz do equilíbrio e com certeza é quem pode manter essa relação um pouco mais harmoniosa entre o governo do estado e o governo federal, e nós, né, do Parlamento Mineiro, também fazemos coro a isso, né? Não é momento de briga. Eleição em 2026, quem quiser disputar, que o faça lá, quem tiver o seu segmento ideológico, que faça para sua bolha, mas que respeite o estado de Minas Gerais, que precisa de um ajuste entre o governo federal e o governo estadual, e a população, mais do que necessidade de pensamento ideológico, acho que nós... a população tem a necessidade de uma solução efetiva para o problema de Minas com o governo federal. Nós perdemos momentaneamente aqui o contato com o senhor, deputado. Quero lhe fazer aqui uma última pergunta a respeito do tema que já abordamos na nossa última entrevista. Os pedágios, é uma crítica recorrente que o senhor tem tido, chegou a apresentar inclusive uma ação judicial para corrigir na sua avaliação o que estava errado nesta posição apresentada pelo governo Zema. Tivemos evolução daqui até lá, seja no diálogo com o governo para a construção de uma proposta melhor ou nas decisões judiciais sobre o caso dos problemas relacionados à instalação de pedágio e das cobranças que são criticadas pelos deputados? Guilherme, a gente segue nessa luta no que diz respeito aos pedágios. Eu continuo apresentando meu posicionamento contrário. Estive, inclusive, em Brasília, aproveitando a agenda dessa semana, a ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, buscando, inclusive, as orientações e a construção de um diálogo que diz respeito à criação da agência estadual
voltada para a regulação das concessões estaduais. É inadmissível que o Estado da dimensão de Minas Gerais, já com a quantidade de concessões de rodovias estaduais que existe, não tenha uma agência reguladora. Nós temos meramente uma superintendência de regulação subordinada à CEINFRA, que tem, obviamente, os interesses da CEINFRA defendidos, uma vez que o superintendente ele é subordinado ao secretário de Estado, que é subordinado ao governador. Então, nós precisamos de uma agência independente que tenha autonomia, que tenha e que dê segurança ao governo, ao usuário e, com certeza, também às próprias empresas da concessão. Essa é uma pauta que será tratada aí com muita luta na parceria que nós temos com a deputada Maria Clara Marra, que é vice-presidente da Comissão de Transportes. Nós traremos esse assunto novamente em debate, em audiência pública, em ações junto ao governo do Estado, ao Tribunal de Contas e aonde for necessário. Mas nós não abandonaremos os usuários e nós não abandonaremos essa luta, porque é algo que é inadmissível permanecer como está. Deputado estadual Rodrigo Lopes, do União Brasil, sempre bom tê-lo aqui conosco no Café com Política. Muito obrigado pela conversa, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Guilherme, agradeço, um grande abraço a todos e sempre à disposição.